Quem somos nós, de onde viemos e quais caminhos nossa espécie percorreu até aqui? Perguntas antigas, mas que continuam ecoando em nossa mente. Durante muito tempo, acreditamos que a história do ser humano era linear, que viemos de um único ramo evolutivo que substituiu todos os outros. Mas os últimos anos revelaram um enredo muito mais complexo, quase como um quebra-cabeça com peças que estavam escondidas debaixo da terra por dezenas de milhares de anos. Entre essas peças esquecidas, duas se destacam: os Neandertais e os Denisovanos. Quem foram eles? Por que desapareceram? E mais intrigante, o que ainda carregamos deles em nosso próprio corpo? Imagine a Europa há 50 mil anos. O continente estava coberto por florestas densas, pradarias geladas e animais que hoje só vemos em museus: mamutes, rinocerontes lanudos, bisões gigantes. Era nesse cenário hostil que os Neandertais floresciam. Eles não eram simples homens das cavernas, como tantas vezes retratados em desenhos animados. Eram habilidosos, fortes, com cérebros tão grandes quanto os nossos. Usavam ferramentas de pedra refinadas, dominavam o fogo e até produziam pigmentos para colorir objetos e talvez o próprio corpo. Mas o que mais surpreende é que enterravam seus mortos, um sinal de consciência da vida e da morte, um traço profundamente humano. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, na vastidão da Ásia, outro grupo misterioso deixava rastros quase invisíveis. Por muito tempo, não sabíamos sequer da sua existência. Em 2008, dentro de uma caverna nas montanhas de Altai, na Sibéria, arqueólogos encontraram um pequeno fragmento de osso. Nada que chamasse muita atenção à primeira vista, mas quando os cientistas extraíram o DNA daquela lasca, ficaram atônitos. Não era humano moderno, tampouco Neandertal. Era algo novo, um ramo desconhecido até então. Assim nasceram os Denisovanos, batizados em homenagem à caverna Denisova. A partir daquele momento, o passado da humanidade ganhava um capítulo inesperado. Mas por que demoramos tanto para descobrir esses primos distantes? A resposta é simples. Os Denisovanos deixaram pouquíssimos fósseis. Um pedaço de osso, alguns dentes, fragmentos de mandíbulas. É quase nada, e ainda assim foi suficiente para reescrever nossa história, porque o DNA guardado nesses fósseis revelou algo extraordinário. Assim como os Neandertais, os Denisovanos cruzaram com os humanos modernos. O sangue deles corre até hoje em milhões de pessoas. Populações da Ásia, da Oceania e especialmente da Papua Nova Guiné carregam até 5% de DNA denisovano em seu genoma. Em outras palavras, parte de quem somos é herança direta desse povo misterioso. E os Neandertais? Durante muito tempo, foram retratados como brutos, incapazes de competir com os Homo sapiens, mas pesquisas recentes mostraram que essa visão era preconceituosa. Eles tinham cultura, cuidavam de seus feridos, criavam ferramentas sofisticadas e, sim, também tiveram filhos com humanos modernos. Europeus e povos do Oriente Médio carregam até 2% de DNA neandertal. Isso significa que, ao olhar no espelho, todos nós vemos não apenas Homo sapiens, mas também fragmentos desses antigos parentes. Fragmentos que influenciam desde nossa imunidade até características físicas, como a cor da pele e dos cabelos. Mas se eram tão inteligentes e tão próximos de nós, por que desapareceram? Essa é uma das perguntas mais intrigantes da pré-história. Alguns pesquisadores acreditam que mudanças climáticas bruscas reduziram seu território e suas fontes de alimento. Outros apontam para a competição com os sapiens, que chegaram à Europa com técnicas diferentes e talvez mais eficientes, mas verdade pode estar em uma combinação de fatores. O que sabemos é que por volta de 40 mil anos atrás, os Neandertais haviam praticamente desaparecido, restando apenas em nosso DNA como testemunho de sua existência. Já os Denisovanos, ainda mais enigmáticos, desapareceram em silêncio, sem que possamos dizer com clareza quando ou como isso aconteceu. Aqui entra um detalhe surpreendente. Nem sempre esses grupos foram inimigos. Ao contrário, evidências genéticas mostram que houve não apenas encontros ocasionais, mas cruzamentos frequentes.
Em 2018, cientistas analisaram o DNA de um fragmento de osso encontrado na caverna Denisova e descobriram que pertencia a uma jovem que tinha mãe neandertal e pai denisovano, uma filha direta de duas espécies diferentes de humanos arcaicos. Isso não era um evento isolado, mas prova de que os caminhos desses povos se cruzaram mais vezes do que imaginamos. É como se a história da humanidade fosse um mosaico, onde as fronteiras entre nós e eles nunca foram tão rígidas, e o que herdamos deles além do DNA. Aqui entra a parte mais fascinante. Algumas adaptações genéticas presentes nos povos do Himalaia, por exemplo, vêm diretamente dos denisovanos. Genes que permitem sobreviver em altitudes elevadas com pouco oxigênio são uma herança desse povo desaparecido. Já dos neandertais herdamos variantes genéticas que fortalecem nosso sistema imunológico, ajudando a combater infecções, mas também recebemos genes que aumentam a predisposição a certas doenças, como diabetes e depressão. É como se nossos ancestrais nos tivessem deixado não apenas um legado, mas também dilemas biológicos que carregamos até hoje. Essa é a grande ironia. Eles desapareceram, mas continuam vivos dentro de nós. Estão em nossas células, em nossas características físicas, em nossos genes escondidos. Somos em parte neandertais e denisovanos, a linha que separa o que chamamos de humano do que chamamos de outro. Nunca foi tão clara como pensávamos. Talvez nunca tenha existido. E isso nos obriga a repensar o que significa ser humano. Agora pense nisso. Se levássemos um neandertal ou um denisovano para o centro de uma cidade moderna, vestidos como nós, será que conseguiríamos distingui-los? Estudos mostram que, fisicamente, eles poderiam se misturar com nossa espécie de forma surpreendente. Não seriam monstros nem criaturas estranhas. Seriam rostos familiares, apenas um pouco diferentes. O que nos separa deles não é tanto a biologia, mas o tempo. A descoberta dos denisovanos e a reabilitação da imagem dos neandertais mudaram nossa visão sobre a pré-história. Mostraram que a evolução humana não foi uma corrida de revezamento onde um grupo entregava o bastão ao outro. Foi um emaranhado de encontros, cruzamentos e extinções. Uma árvore com galhos que se entrelaçam, alguns dos quais ainda correm dentro de nós. E enquanto a ciência avança, novas descobertas podem revelar outros ramos ainda desconhecidos. Afinal, quantos mais parentes esquecidos podem estar escondidos sob a terra, esperando para serem descobertos? A cada novo fóssil encontrado, a cada novo DNA sequenciado, entendemos que não somos únicos. Somos resultado de múltiplas histórias entrelaçadas. Histórias de sobrevivência, adaptação e também de desaparecimento. O desaparecimento dos neandertais e denisovanos não significa fracasso, mas sim a lembrança de que a humanidade é plural e que nosso passado é muito mais rico do que imaginávamos. E é nesse ponto que a reflexão se torna inevitável. Quando pensamos em diferenças entre povos, culturas ou nações, esquecemos que, no fundo, todos compartilhamos a mesma origem. Carregamos em nós traços de espécies que desapareceram há dezenas de milhares de anos, mas que ainda vivem em nossa genética. Somos testemunhas vivas de um passado que não pode ser apagado. Essa é a lição que os denisovanos e os neandertais nos deixam. A de que a humanidade nunca foi homogênea, nunca foi simples, nunca foi linear. Somos resultado de encontros, de misturas e de legados invisíveis. Conhecer essa história é conhecer a nós mesmos. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse mergulho no passado da humanidade, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários a sua opinião ou dúvida. Afinal, nossa história ainda está sendo escrita e cada descoberta pode mudar tudo o que pensamos sobre quem somos.